Os Paraísos Gêmeos de Baitopia. É o plano que está voltado para si mesmo. É a casa dos gnomos. São os dois lados da mesma moeda. Baitopia é único entre os planos externos porque a superfície de suas duas camadas se enfrentam como as capas de um livro fechado. Olhando para cima de Dothion, a camada superior do plano, o viajante pode ver Shurrock, sua outra camada. De maneira semelhante, pode-se ficar em Shurrock e ver as cidades e fazendas de Dothion acima. Cada camada do plano baitopiano é um mundo idealizado. Dothion é uma paisagem pastoral domesticada, enquanto Shurrock é uma região selvagem indomada. A filosofia do plano, realização pessoal trabalhando com interdependência social, infunde ambas as camadas. A distância entre as duas é de cerca de 1 km. Embora montanhas pontiagudas se elevem de ambos os lados e às vezes se encontrem no meio. É possível viajar entre elas voando ou escalando montanhas. O tamanho de Baitopia é infinito, e o tempo transcorre normalmente. Já a gravidade é direcional objetiva, ou seja, o conceito de para baixo existe em duas direções opostas. Tal gravidade se mantém normal até que se cruze a fronteira invisível entre as duas camadas. Então, ela se inverte. Aqueles que rompem a fronteira acabam caindo em direção ao outro plano. Baitopia também é divinamente mórfico, e sendo assim, as divindades menores podem transformar suas paisagens gêmeas. Outras criaturas consideram um plano tão mutável quanto outros planos externos. Aqui não há traços elementais ou energéticos. Baitopia faz fronteira com os planos externos vizinhos de Elísio e Celestia. Cavernas inscritas com padrões brilhantes e repetitivos marcam os portais naturais ao longo dos limites. Cavernas com padrões de círculos concêntricos levam a Celestia. Cavernas com linhas radiantes levam a Elísio. E cavernas com padrões de teia de aranha levam às terras distantes. Baitopia consiste em duas camadas que se enfrentam em uma lacuna de espaço aberto. A lacuna de 1 milha entre Dothion e Shurrock diminui nas regiões montanhosas. Então, há lugares onde as próprias montanhas empurram a barreira. É possível escalar até o topo de uma montanha Shurrock e cair do topo da montanha em direção a Dothion. E em alguns pontos, as montanhas em cada camada se encontram no meio, de modo que os escaladores de uma camada precisam se reorientar e descer quando chegam ao ponto em que a gravidade se inverte. Os personagens que escalam uma dessas montanhas através da barreira são obrigados a testarem seus reflexos para evitar cair devido à desorientação. Se eles souberem exatamente onde ocorre a mudança de gravidade e puderem se preparar de acordo, a transição se dará de forma menos abrupta. Aqueles que voam ou levitam através da barreira podem experimentar alguma confusão leve, mas não são afetados por grave desorientação. Alguns portais conectavam Shurrock e Dothion, mas estes ou foram bloqueados no lado de Dothion, ou foram guardados para proteger Dothion das criaturas de Shurrock. A maior parte da comunicação entre as duas camadas acontece na fronteira acima das cabeças dos residentes. Baitopia é o lar de um grande número de celestiais, incluindo guardinais e arcontes, bem como planetários e solares, e os ocasionais Eladrin. Muitas das criaturas que vagam por aqui são versões celestiais de animais e feras encontradas no plano material. Criaturas axiomáticas são menos comuns, mas também podem ser encontradas. No geral, criaturas mais gentis vivem em Dothion, enquanto bestas e criaturas mais selvagens vivem em Shurrock.
A principal divindade de Baitopia é Gal Glittergold, divindade dos gnomos. E ele tem toda uma comunidade para ajudá-lo a gerenciar seu portfólio. Sua equipe de assistentes competentes inclui Baervan, White Wanderer, Zelador da Floresta, Baravar, Cloak Shadow, Mestre da Ilusão e do Engano, Flandal, Steel King, Modelo dos Ferreiros, Gaerdal, Idle Hand, o General de Batalha dos Gnomos, Nebelum, Musa da Invenção e Descoberta, Segojan, Earthcaller, Lavrador do Solo, Calardoran, Smooth Hands, Emissário dos Gnomos das Profundezas, e Urdlain, conhecido apenas como o Ganancioso. As divinas cortes de Gal Glittergold fazem sua casa em Baitopia, em uma região de Dothion conhecida como Colinas Douradas. Embora Calardoran esteja frequentemente visitando os gnomos das profundezas no plano material, e Urdlain reivindique parte do nível 399 do abismo como sua casa. Como resultado da presença de Gal Glittergold neste plano, a maioria dos peticionários de Baitopia assumem permanentemente a forma de gnomos, independentemente de sua raça na vida mortal. Aqueles cujas almas derivam para Baitopia apenas em virtude de seu traço moral, sua tendência boa, com apenas um toque do ethos leal, podem se surpreender ao se encontrar encarnados como peticionários gnomos. O plano astral atinge ambas as camadas de Baitopia, embora a camada mais estável, Dothion, seja considerada a primeira camada. Em geral, forasteiros e peticionários vivem em Dothion e vão se aventurar e explorar Shurrock. A visão em Baitopia é exatamente como seria no plano material em uma hora particular do dia. Ambas as camadas compartilham um ciclo diurno e noturno, embora o brilho venha da fronteira entre elas. Elas se iluminam durante o dia com um brilho do meio-dia. Depois diminuem, até que a própria fronteira se torna invisível e a noite cai. Não há lua em Baitopia, e as estrelas são as fogueiras e as luzes da cidade, da camada diretamente acima. Como resultado, há poucas estrelas na metade do plano de Dothion, enquanto há muitas na selvagem Shurrock. Dothion. Dothion é o mais povoado dos dois planos opostos e é o lar dos gnomos. É um reino de atividade pastoral e indústria individual. Suas colinas ondulantes se agrupam em torno de pontas de rocha vulcânica que se projetam em direção à sua camada companheira mais selvagem. A terra é uma combinação de fazendas senhoriais, abertas e assentadas, bosques e florestas bem domesticadas. Dothion é uma camada muito doméstica. Seus peticionários criam ovelhas de lã prateada e cordeiros de pintas douradas. Os espaços abertos são enormes campos senhoriais de trigo, cevada e milho. Os residentes represaram muitos riachos suaves, atrelando-os a rodas d'água que transformam os grãos em farinha excelente. As cidades carecem de muros de proteção, mas as estradas pavimentadas as conectam em linhas bem ordenadas. É uma terra de celeiros e apicultura, de lã e leite, e de pequenas lojas e ferrarias. A maioria das oficinas que ficam ao longo da estrada é propriedade privada, e os proprietários não juram lealdade além do bem comum. O clima de Dothion tende a ser ameno e tem estações regulares, principalmente benignas. Frequentemente, uma forte tempestade de Shurrock rompe a fronteira entre as duas camadas, causando estragos. Em geral, a Dothion é um paraíso ideal para quem prefere a vida tranquila. Colinas Douradas. Gal Glittergold e sua corte dominam uma grande parte de Dothion,
em uma região de colinas dominadas por um ou mais Thors maiores, um para Gal Glittergold e um para cada um de seus assistentes. O espaço entre os Thors é um paraíso gnomo de pequenas comunidades, indústrias silenciosas e fazendas. Uma única torre ou cidadela cobre cada um dos Thors, contendo os salões de audiências e festas onde as divindades recebem os visitantes. Em alguns casos, essas mesmas torres são abandonadas à medida que seus poderosos donos começaram a viajar e buscar novos tesouros, novas aventuras e novas ideias. Algumas das divindades gnômicas deixam guardiões, planetários e solares como zeladores de seus Thors. Outros deixam armadilhas mais mundanas para confundir os intrusos. Gal Glittergold minou a maior parte da região abaixo dos Thors para fornecer garantias para peticionários gnomos e forjas para artesãos. Nas profundezas das minas existem vórtices para o plano elemental da terra e para o plano elemental do fogo, que os gnomos extraem e usam para obter energia. Como resultado, forasteiros e elementais desses dois planos são mais prováveis de serem encontrados perto das Colinas Douradas do que em qualquer outro lugar. Toda a vida vegetal nesta região tem um tom dourado discreto que dá à paisagem um brilho suave. Animais celestiais de plumagem e pelo dourado são comuns aqui. Shurok. Shurok é a contraparte selvagem de Dothion. Enquanto Dothion é bem educada, Shurok é selvagem. Onde Dothion é calma, Shurok é extrema. É um território agreste de clima severo, dividido por invernos profundos cheios de neve e verões secos e áridos. A terra de Shurok está repleta de matérias-primas. Costuras de ouro e pedras preciosas são encontradas logo abaixo da superfície. As florestas emaranhadas são ricas em madeira e todos os tipos de caça selvagem prosperam em toda a camada. Pedreiras e moinhos são comuns, geralmente com pequenas comunidades aglomerando-os. Essas cidades costumam ser muradas e protegidas, pois em Shurok caminham as criaturas mais poderosas de Baitopia, como versões celestiais de animais e feras mágicas. Shurok é uma terra de desafios contínuos. Para aqueles que buscam provar a si mesmos e sua capacidade de sobreviver, é um tipo de paraíso muito diferente de sua contraparte domesticada, Dothion. Ocasionalmente, alguma fera perversa se solta de Shurok e chega a Dothion, mas em geral, os desafios de Baitopia ficam deste lado da fronteira.